Ela tinha acabado de entregar os papéis de adoção quando a assistente social deu um sorriso irônico. Você acha que consegue criar 5 órfãos? Você consegue cuidar de si mesma? A sala ficou em silêncio. Ninguém sabia quem tinham acabado de insultar até que a secretária do presidente chamou diretamente a diretora do centro. Quem era ela e o que fez uma nação inteira abaixar a cabeça em gratidão? Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Maria Lopes olhou para os formulários de adoção com olhos exaustos. Aos 38 anos, suas mãos carregavam as marcas de uma enfermeira do turno da noite que passara a última década salvando outras pessoas enquanto criava 3 filhos sozinha. Sua pequena casa nos arredores empoeirados de San Antônio não era grande coisa, mas tinha sido o suficiente. Até agora. Tem certeza disso, senhora Lopes? A voz da diretora do centro carregava um tom de julgamento. Mais 5 filhos é algo sem precedentes para alguém na sua situação. Maria não ergueu os olhos. Simplesmente continuou assinando cada papel com precisão metódica. As luzes fluorescentes zumbiam no alto, lançando sombras fortes em seu rosto. Lá fora, no Texas, o calor do verão queimava a calçada enquanto a vida seguia, indiferente ao momento que se desenrolava dentro daquelas paredes. 6 semanas antes, o caixão do sargento Daniel Price, coberto pela bandeira, havia retornado do Iraque. Seus 5 filhos estavam em formação perfeita no funeral, exatamente como seu pai os ensinara. A mais velha tinha 12 anos, a mais nova mal tinha 4. Maria observava de longe, com seus próprios filhos em pé solenemente ao seu lado. Nenhum parente se apresentou. Os militares procuraram parentes próximos, mas o tempo estava se esgotando. Em breve, as crianças entrariam no sistema, provavelmente separadas em lares diferentes. Essas crianças precisam de estabilidade, não de caridade, disse a assistente social, deslizando outro formulário sobre a mesa. O Estado fornece subsídios, mas nunca é suficiente. Maria finalmente falou, com a voz suave, mas firme. Não precisamos ser perfeitos, apenas estar presentes. O que os funcionários não sabiam era como Daniel aparecera na porta de Maria 3 anos antes, durante a pior nevasca da história do Texas. O aquecimento dela havia quebrado, o filho mais novo estava com febre e ela trabalhava em turnos dobrados havia semanas sem dar notícias. Ele consertou o aquecedor, abasteceu a geladeira e limpou a entrada da garagem. Quando ela tentou retribuir, ele simplesmente disse: "Minha esposa gostaria que eu ajudasse. É o que os vizinhos fazem. Hoje em dia, Maria cumpriu uma promessa tácita, não com grandes gestos ou declarações públicas. Não houve câmeras, nem postagens nas redes sociais, nem entrevistas emocionadas. Apenas papelada, assinaturas e a silenciosa reorganização de sua vida para dar lugar a mais 5 almas. A diretora do centro pareceu cética. Você entende que isso é permanente? Estes não são estágios temporários. Maria assentiu, juntando os papéis em uma pilha organizada antes de se levantar. Seu uniforme estava amassado devido ao turno da noite, mas sua postura permaneceu ereta. Através da janela, ela podia ver os filhos de Daniel esperando no parquinho, seus pertences embalados em mochilas descombinadas. Eu entendo permanente, disse ela. O pai delas também. Enquanto caminhava em direção à porta, a assistente social a chamou. Como você espera conseguir lidar com tudo isso sozinha? Maria não se virou. Ela apenas parou, com a mão na maçaneta. Alguns fardos não são feitos para serem carregados sozinhos, mas alguém tem que estar disposto a dar o primeiro passo. Maria guardava uma pequena caixa de madeira embaixo da cama. Dentro, havia uma carta dobrada que ela nunca enviara ao seu irmão mais novo. Carlos, um fuzileiro naval que nunca retornou de sua 3ª missão, uma década antes. Ao lado, havia outra carta, esta de Daniel Price, escrita 3 dias antes de sua missão final. Se alguma coisa me acontecer,
dizia com uma caligrafia cuidadosa, certifique-se de que eles não estejam sozinhos. Você é a única em quem confio, Maria. Você entende o que significa seguir em frente. A conexão entre Maria e o sargento Price ia além da mera preocupação com a vizinhança. Eles compartilhavam o vínculo invisível da perda que só as famílias de militares realmente compreendem. Daniel servira ao lado de Carlos na mesma unidade. Quando chegou a notícia da morte de Carlos, foi Daniel quem ficou à porta de Maria, ainda de uniforme, oferecendo não palavras vazias, mas uma compreensão silenciosa. Seu irmão salvou minha vida 2 vezes, ele lhe dissera certa vez num raro momento de franqueza. Eu não pude salvá-lo, mas prometi a ele que cuidaria de sua família se algo acontecesse. Anos mais tarde, quando a esposa de Daniel sucumbiu ao câncer, Maria retribuiu o carinho, organizando entregas de refeições e ajudando com os cuidados com as crianças entre os turnos. Suas famílias se uniram por necessidade e respeito, não por romance. No envelope com a carta de Daniel, havia uma identidade militar com palavras escritas à mão no verso para o civil mais corajoso que conheço. O processo de adoção transcorreu sem alarde. Maria transformou sua sala de estar em quarto, trabalhou em turnos extras e reorganizou toda a sua existência em torno de 8 filhos. Seu filho mais velho, agora com 16 anos, se ofereceu para ajudar com a lição de casa e com o preparo do jantar. Seu filho do meio organizou uma campanha de arrecadação de roupas na escola. O caçula recebeu os novos irmãos com a aceitação incondicional que só as crianças possuem. 4 semanas após a finalização da adoção, chegou um envelope oficial do Pentágono. Lá dentro, havia um breve pedido de reunião privada. Sem explicação, sem contexto, Maria presumiu que se tratasse dos benefícios de Daniel, ou talvez de algum erro de papelada. O que ela não sabia era que o comandante de Daniel havia enviado um relato detalhado de sua história, entrelaçada ao programa de reconhecimento da família militar presidencial. Sua história chegara ao Salão Oval durante uma reunião de rotina. A reunião ocorreu em uma base militar local, longe da imprensa e da atenção do público. Maria chegou com seu melhor vestido, o mesmo que usara no funeral de Carlos. Ela esperava burocratas e papelada. Em vez disso, viu-se conduzida a uma sala onde o comandante em chefe a aguardava. Senhora Lopes, disse o presidente, estendendo a mão. Eu queria conhecer a mulher que personifica os valores que esperamos inspirar. Maria permaneceu imóvel, incerta sobre o protocolo ou as expectativas. Atrás do presidente estavam o comandante de Daniel e vários oficiais de alta patente. Sobre uma pequena mesa havia uma caixa de veludo e uma pasta de couro. O sargento Price me escreveu antes de sua missão final, continuou o presidente. Ele não pediu medalhas ou reconhecimento. Pediu que alguém cuidasse de seus filhos. E a enfermeira que morava ao lado disse que você era a pessoa mais forte que ele já conhecera. O presidente abriu a caixa de veludo, revelando a Medalha de Honra Civil, a mais alta condecoração que um cidadão não militar poderia receber. Ao lado, colocou uma pasta contendo fundos educacionais para todos os 8 filhos, futuros universitários garantidos por diretiva presidencial. Este país é forte por causa de pessoas como você, disse o presidente, abaixando a voz para garantir que o momento permanecesse entre eles. Não porque contamos a sua história, mas porque você a vive. As mãos de Maria tremiam ao aceitar as honrarias, não de orgulho ou entusiasmo, mas pelo peso do que elas representavam. O legado de 2 soldados, o futuro de 8 filhos, a dignidade silenciosa do serviço sem público. Ao final da reunião, o presidente fez um último pedido. A imprensa vai querer essa história. A escolha é sua se quer compartilhá-la. Maria refletiu cuidadosamente antes de responder. Com todo o respeito, senhor, alguns atos de coragem dispensam audiência.
As crianças já perderam o suficiente sem se tornarem símbolos. A presidente assentiu lentamente, compreendendo a sabedoria da contenção dela. Então, honraremos sua privacidade, assim como você honrou o sacrifício deles. Muitos fazem a coisa certa quando são vistos. Ela fez a coisa certa quando ninguém sabia seu nome. Se você ainda acredita no valor do respeito em ações silenciosas, a história deveria ter terminado ali, um reconhecimento privado de um sacrifício pessoal. Mas a verdadeira coragem raramente se mantém contida. Durante o velório de Daniel, 1 ano após sua morte, seu comandante falou sobre a família que ele deixou para trás. Sem citar Maria, ele descreveu como uma mãe solteira com 3 filhos se apresentou quando ninguém mais o fez. Como ela transformou sua modesta casa em um refúgio para 5 crianças órfãs. Como ela trabalhava em turnos noturnos e dormia em intervalos de 4 horas para cumprir a promessa feita a um camarada morto. A história se espalhou pela comunidade militar. Grupos de veteranos começaram a ligar para a base, perguntando o nome dessa mulher extraordinária. Cônjuges de militares organizaram trens-refeição e campanhas de arrecadação de roupas para a família. Mas Maria recusou entrevistas e redirecionou as doações para uma fundação que cuida de outros filhos de soldados mortos. Isto não é sobre mim, insistiu ela quando a emissora de notícias local bateu à sua porta. Trata-se de honrar uma promessa. A relutância dela só intensificou o fascínio público. Em Washington, uma senadora apresentou a iniciativa Coragem Silenciosa, que destina recursos adicionais a famílias que adotam filhos de militares mortos em combate. O programa foi aprovado com apoio unânime. Um raro momento de unidade política inspirado pela determinação silenciosa de Maria. A mesma assistente social que questionara a capacidade de Maria agora viajava pelo país falando sobre a experiência. Confundi silêncio com fraqueza, admitiu ela durante uma conferência nacional sobre bem-estar infantil. Não reconheci que a verdadeira força muitas vezes vem sem declarações. Os professores das crianças notaram a transformação em seu desempenho acadêmico. Os mais velhos, antes retraídos e raivosos, agora orientavam os alunos mais novos que enfrentavam perdas semelhantes. Os filhos do meio prosperaram em esportes coletivos, enquanto o mais novo desenvolveu uma capacidade extraordinária de confortar os colegas em dificuldades. Uma professora publicou um ensaio em um periódico educacional intitulado Do Caos ao Legado de uma Mãe Solteira, documentando como o trauma pode ser transformado por meio da presença constante. Mesmo assim, Maria permaneceu firmemente reservada. Ela aceitou benefícios médicos para as crianças, mas recusou reconhecimento pessoal. Quando lhe ofereceram uma casa maior por meio de uma instituição de caridade para veteranos, ela gentilmente recusou, explicando que estabilidade não se resumia à metragem quadrada, mas sim à presença constante. Seu exemplo desencadeou um movimento. Em 3 meses, 12 famílias em todo o Texas se apresentaram para adotar filhos de militares mortos. Um adolescente que havia passado anos em um lar adotivo abordou seus tutores temporários e perguntou: "Posso ficar para sempre?" Assim como as crianças Price, um casal de aposentados transformou seu ninho vazio em um lar temporário para irmãos que aguardavam colocação permanente, citando a história de Maria como inspiração. O presidente, honrando sua promessa de privacidade, nunca mencionou Maria pelo nome. Mas durante um discurso no Dia dos Veteranos, ele falou de cidadãos comuns realizando atos extraordinários de devoção sem esperar reconhecimento. Seus olhos encontraram os de Maria na multidão, onde ela estava com seus 8 filhos, cada um usando um pequeno broche de bandeira sobre o coração.
O Departamento de Defesa criou uma rede de apoio especializada que conecta viúvas e viúvos de militares a recursos comunitários. Deram-lhe o nome de Operação Price, um reconhecimento sutil que passou despercebido pela maioria, mas que carregava um significado profundo para aqueles que compreendiam sua origem. 6 meses após a adoção, Maria recebeu uma carta entregue pessoalmente pelo comandante que havia servido com Daniel e seu irmão. Dentro havia um emblema da unidade e um bilhete simples. Seu irmão me disse uma vez que a verdadeira coragem não se encontra nos campos de batalha, mas nas decisões diárias de colocar os outros em primeiro lugar. Ele se reconheceria em você. Naquela noite, Maria reuniu as 8 crianças na sala de estar lotada, sem dar explicações. Ela colocou 2 bandeiras dobradas sobre a lareira, uma para o irmão e outra para Daniel. Entre elas, colocou uma foto emoldurada dos 8 filhos juntos. A família nem sempre nasce, disse ela, com a voz firme, apesar das lágrimas. Às vezes, ela se constrói por meio de promessas cumpridas. Algumas histórias não precisam viralizar. Elas só precisam ser lembradas. Se você acredita que o amor silencioso pode mudar o mundo, digite coragem. 5 anos se passaram. A tensão inicial diminuiu, mas o impacto se aprofundou. Maria ainda trabalhava no turno da noite, embora agora como supervisora de enfermagem. Sua agenda permitisse que ela estivesse em casa quando as crianças voltassem da escola. O filho mais velho dos Price havia se formado com honras e recebido uma bolsa integral da Academia Militar, embora planejasse se tornar médico em vez de soldado. "Quero salvar vidas como você", disse ele a Maria em sua formatura. A casa deles continuava modesta, mas havia evoluído. O quintal agora contava com uma horta onde todos os 8 filhos cultivavam seus próprios canteiros. A garagem havia sido convertida em um espaço de estudo com 8 mesas dispostas em círculo. As paredes exibiam obras de arte, troféus esportivos e conquistas acadêmicas, evidências tangíveis de vidas não apenas sobrevivendo, mas florescendo. A mesa de jantar, ampliada por acréscimos descombinados, sempre continha uma cadeira vazia. Para aqueles que nos protegem, mas não podem retornar, Maria explicou aos visitantes, não era um santuário para o luto, mas um testemunho da presença contínua, da compreensão de que a ausência continua sendo parte da identidade familiar. Na parede, pendiam 2 bandeiras dobradas em estojos idênticos. Entre elas, pendia uma simples placa de madeira gravada com as palavras: "Coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo da presença sobre a ausência." A comunidade ao redor também havia se transformado. Os vizinhos agora se reuniam rotineiramente para os jantares de domingo, trazendo pratos e ficando para ajudar com as tarefas de casa. Os colegas enfermeiros ajustaram seus horários para garantir que Maria pudesse comparecer aos eventos escolares. Um veterano aposentado ensinava carpintaria aos meninos mais velhos em sua oficina. Uma viúva de um militar liderava um grupo de apoio para as meninas. Durante a cerimônia de formatura do ensino médio do 2º filho mais velho da família Price, o diretor se afastou dos comentários preparados. "Em nossa comunidade", disse ela, olhando diretamente para Maria na plateia, "testemunhamos algo notável. Ela não apenas adotou crianças, mas também assumiu o dever e o desempenhou melhor do que a maioria de nós jamais conseguiria." Os próprios filhos de Maria, agora adultos, falavam de sua família expandida não como um fardo que sua mãe havia assumido, mas como a lição mais profunda de suas vidas. Seu filho mais velho, aceito na faculdade de medicina, escreveu em sua redação: "Minha mãe me ensinou que a família não é definida pelas circunstâncias, mas pelas escolhas." Todos os dias, ela escolhia a coragem em vez da conveniência. O filho mais novo da família Price, agora com 9 anos, não tinha nenhuma lembrança consciente do pai biológico, mas,
Quando lhe pediram para desenhar sua família para uma tarefa escolar, ele criou um círculo que incluía não apenas seus irmãos e Maria, mas também duas figuras uniformizadas observando de cima, guardiões em vez de fantasmas. Nas noites tranquilas, depois de terminar a lição de casa e as crianças menores já estarem na cama, Maria, às vezes, sentava-se nos degraus da varanda, contemplando as estrelas quase invisíveis através das luzes da cidade. Ela nunca falava de sacrifício ou dificuldades. Quando perguntada sobre como conseguia dar conta de tudo, ela simplesmente sorria e dizia: algumas cargas são pesadas porque importam. Nem todos que servem usam uniforme. Algumas pessoas fazem a coisa certa discretamente, mas deixam ecos que nunca se apagam.